Falar hoje dos profetas. Jesus Cristo falou assim: a lei e os profetas existiram até João. Mas eu quero trazer na memória aqui, todos os cristãos, todos nós ouvimos falar no Velho Testamento dos profetas. Eu quero destacar aqui dois profetas: o profeta Elias e o profeta Eliseu. Meus amados, o profeta Elias, a gente sabe que foi um grande profeta, passou por luta, passou por muitas provações. Ele fez, orou, parou de chover, orou, choveu, consumiu o holocausto lá perante os profetas. Mas eu quero falar hoje do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele profetizou lá, radiou azeite, ele ressuscitou o filho da vida e falou: tu és aí, vai ter um filho, mas o que eu quero falar hoje, irmão, é dos profetas de hoje. Profeta não, falso profeta, porque assim, da época que eu me converti para hoje, foram tantos profetas que profetizou: que é isso que Deus está te mandando. Irmão, eu quero dizer para essas pessoas que parem com isso. E falem quando Deus falar. Porque assim, Deus não é Deus de mentira. Ele falou assim: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus profetizou, mandou você ir lá profetizar, a bênção tem que acontecer. A bênção tem que acontecer. Então, nós... Mateus, tá tremendo o vídeo. Tá bom. Nós ouvimos alguma reação aqui quando o profeta entrou ali até o rei Ezequiel e falou assim: rei, põe a tua casa em ordem, que tu vai morrer, tu não viverá. E quando o profeta saiu, Deus usou o profeta e falou: volte lá, eu estou acrescentando 15 anos de vida. Mas houve uma reação. Deus conhece o nosso coração. Deus não vai mandar um profeta lá profetizar para você e depois vai se arrepender e não vai te dar bênção, não. Deus conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso coração. Então, eu visto muitos profetas aí profetizando, e meu amigo, a profecia está aqui. Para você profetizar, você tem que ter uma base bíblica. Tem que ter base bíblica. Então, eu já recebi muitas profecias, e o engraçado é que as pessoas estão dentro da congregação, estão na igreja, e não sabem nada a respeito de Deus. Porque assim, eu fui conversar com um irmão que tem bastante tempo que eu, falou assim: não, irmão, mas o irmão não está preparado ainda para receber a bênção. Eu falei assim: mas se Deus mandou o profeta ir lá, é porque eu estou preparado. Então, irmão, esse profetizar é um negócio muito sério. Quando Eliseu profetizou para a mulher que ela ia conceder um filho, quando o filho morreu, ela procurou o profeta e falou assim: eu não pedi filho, você profetizou, agora está aí o filho morto, eu quero que você ressuscite. E se ele não fosse um profeta, irmão? Então esses profetas assim, quando você topar com ele, fala assim: mas irmão, mas aí ele vai dizer aquela profecia: não, mas um dia para Deus é como se fosse um ano. Porque assim, na verdade, irmão, nós subimos nos cultos hoje e pregamos e queremos falar coisas. A multidão está lá, você quer profetizar, você quer falar que Deus está te mandando falar nada. Na verdade, Deus não está mandando falar nada. Então, e outra coisa, quando os irmãos começam a se emocionar, a palavra de Deus fala que o coração é enganoso. Então, as pessoas falam coisa, não é Deus que está mandando. Ela está simplesmente emocionada, falando coisa do seu coração. O coração é enganoso. Então, as pessoas estão pregando para a multidão e quer falar algo, quer entregar profecia. E não é assim que funcionam as coisas. Você tem que falar quando Deus manda. Quando Deus manda, irmão, é outra coisa. Deus usou, o profeta se calou e o jumento falou pelo profeta. Então é Deus que manda. Deus, quando ele manda, está mandado. Se ele falou que vai mandar uma bênção, se ele verdadeiramente falou, se o profeta foi lá profetizar, tem que acontecer. Mas hoje a gente vê profecia para lá, para cá, é o que eu mais vejo. Desde a época que eu me converti para cá, se eu acreditaria nesses falsos profetas, eu nem estaria na presença de Deus, porque
São tantas promessas, tantas profecias, não se cumpriu. Amém, meus amados? Mas tome muito cuidado. Para falar alguma coisa, tem que estar aqui, ó. Tem que ter base bíblica, é a palavra de Deus. Deus não é homem de mentira. O pai da mentira é Satanás. Então, se essas pessoas estão mentindo, elas não estão com Deus. Amém?